meu nome é Eliana Romani, eu sou endodontista, venho de uma família de endodontista, né? Eu dou aula também na faculdade da Associação Paulista de Cirurgião Dentista. E eu faço assim, aqui no consultório eu atendo clínica geral, mais voltado, né, ao paciente que vem para cá, vem sempre o paciente com dor. Então, assim, você explicar para o paciente com dor é complicado porque ele tá, assim, ele quer resolver logo o problema, ele não quer entender muito o que está acontecendo. Mas a gente tem que dar um mínimo de explicação para que também ele abra um caminho para a gente se nortear. Então, assim, eu acho que com a Skycan isso ficou muito fácil, porque ficou tangível para o paciente num curto espaço de tempo, ele entendeu o que está acontecendo. Porque existe uma coisa que tem na endodontia, que é o dente algógico e o dente sinálgico. Ou seja, o dente que está doente e o dente que manifesta a dor. Então, às vezes você quer convencer a ele de que não é aquele dente que ele está relatando a dor que está com problema, e sim um outro. Então, você podendo mostrar a qualidade da restauração de um íntegro, depois você associa isso com as imagens radiográficas e mostra o outro que já está com alguma deficiência na restauração e que ele não percebe, que às vezes ele só percebe realmente depois que caiu uma restauração, mas a gente começa a mostrar, ó, você está vendo a tonalidade daqui em relação aqui, isso já é um sinal. E aí a gente compara com a imagem radiográfica, isso fica muito fácil do paciente entender por que a gente está abrindo um, está tratando de um, quando a dor é em outro. Então isso para a gente fica muito mais fácil, ficou muito mais palpável para o paciente, aproxima mais o paciente. Não só na área da endodontia, mas na área da estética, na área da periodontia. É muito engraçado que o paciente fala, vem fazer uma limpezinha. Mas quando a gente explica que não é uma limpezinha, é uma raspagem, ele fica entendendo assim, como assim uma raspagem? Parece que a gente quer valorizar o trabalho e, com isso, valorizar o valor que a gente quer receber. Não é isso. Mas quando a gente mostra para o paciente, olha, isso é um tártaro, a primeira coisa que eles falam, credo, doutor, isso tem que sair da minha boca. Então é muito, muito gratificante, porque você não precisa convencer, o paciente é convencido com a imagem. E assim, quando você aumenta o tamanho, ele é um impacto maior ainda, né? Da pessoa fala assim, nossa. E aí eu estava falando, né, eu nas campanhas que eu faço nos colégios, o pai não está ali, né? Então, às vezes, até aquela mentalidade de que dente de criança vai cair e vai nascer de novo, então não tem aquele cuidado, aquela coisa de, não vou fazer prevenção. Mas quando a pessoa, né, os pais, olham o estado que está na boca, e que eles, às vezes, até pela correria, não tiveram de olhar, de ver tudo, e ver aquela imagem, nossa, meu filho deve estar sofrendo muito, porque é dente quebrado, é dente faltando pedaço. É uma imagem muito feia, realmente, mas é impactante. E aí a gente consegue realmente trazer o pai na realidade, de que não é porque o dente vai cair que a criança tem que ficar nesse sofrimento. Porque, inclusive, um deles eu perguntei, você não sente dor? Ah, dói, tia, mas meu pai dá um remedinho e passa. Então você imagina como essa criança sofre, entendeu? Então, assim, isso vai trazendo toda uma experiência odontológica de que dente dói, que dentista vai fazer doer. Então, assim, toda essa tecnologia, ela vem de encontro para mudar tudo isso, para trazer o pai mais próximo da realidade da criança, mesmo sem ele estar presente no momento, entendeu? Entender a gravidade, entender o sofrimento, que não é só uma dorzinha, que porque com o analgésico melhorou, então não tem tanto problema, porque vai cair mesmo. Não é assim. A criança sofre, porque imagina, toda aquela destruição, ela vem com uma dor, entendeu? E cada um tem um limite de tolerância de dor. Então, assim, fica difícil a gente mensurar se aquela criança está sentindo muita dor ou não, mas com a imagem, o pai entende, porque é ali misturado com sangue, misturado com pedacinhos de dente, e aí ele começa a entender. E aí valorizar o atendimento da odontopediatria, entendeu? Que muitas vezes não é valorizado.
Aí vem o paciente também na adolescência, ele não entende que ele tem que escovar, tá com aparelho ortodôntico, tá com alinhador, tem que escovar. Por que ele tem que escovar? Ele não vê a necessidade. Aí, a partir do momento que ele vê toda aquela imagem, né, de tártaro, de gengiva sangrando, de gengiva edemaciada, então ele começa a entender e a gente começa também a ter uma linguagem mais fácil. Porque às vezes a gente também peca muito na hora que a gente quer conversar e usa o que é para a gente uma linguagem corriqueira, mas científica. E a imagem traz essa proximidade do linguajar, a gente começa a falar a mesma língua, porque o que eu estou falando, ele está associando a imagem. Então fica fácil de entender que ele precisa limpar, porque senão o dente não vai caminhar. Então assim, eu acho que a tecnologia ela está vindo de encontro a várias áreas, né? E a odontologia não podia ficar à margem disso. E nas várias disciplinas, pediatria, como eu falei, periodontia, endodontia, o antes e depois na parte de estética também é muito interessante, porque o paciente vê aquela restauração, depois levanta e vai embora, não sabe como é que ficou. Mas a gente se esmera em fazer escultura, se esmera em devolver todas as cúspides, vertentes e tudo mais, e ele não entende nada disso, porque para ele só fechou o dente. Aí quando ele vê o dente com forma de dente, ele fala, nossa, doutora, você é fera, hein? Não é fera, eu só devolvi aquilo que ele precisava ter de volta. Então tudo isso é muito legal, porque eu falei, até me arrepiei, porque você vê a gratidão do paciente de você estar devolvendo aquilo. Então, por exemplo, se você demora, que dentista é demorado, mas agora que ele entende por quê? Porque você não entende em 15 minutos com qualidade. Então você faz uma restauração bem feita, ele vai entender o porquê daquilo tudo. Isso tudo só agrega valor, entendeu? O paciente começa a entender que você não é só um simples dentista. E eu estou falando da realidade do meu consultório, que ele é paciente de convênio. Então, ele não vem aqui porque sou eu, ou porque ele foi indicado. Não, ele veio, pegou um caderninho, ou perto do trabalho dele, ou perto da casa dele. É essa a referência que ele tem. Quando ele vem, ele começa a entender tudo que a gente está entendendo, querendo transmitir para ele, que é uma odontologia de qualidade, onde ele vai investir pouco agora, para não ter que investir grande coisa no futuro, entendeu? Então ele tem que entender essas coisas, entendeu? E como que ele vai entender? Se não trazem nada palpável para ele. Então essa é uma forma de que eu consegui, inclusive, reverter isso em termos de odontologia de convênio. Você ter mais credibilidade, ter mais valor e tirar aquela frase, dentistinha de convênio não é bom. Não é isso, entendeu? A gente atende convênio por N fatores. Fator de segurança, fator de começar e se fazer conhecer por uma região, enfim, vários fatores. Mas é esse paciente que a gente quer levar à odontologia, aquela odontologia preventiva, aquela odontologia que ele vem aqui e sabe que vai estar sempre assistido por um profissional que investe em tecnologia. E essa tecnologia volta tudo para ele. Então, por isso que eu acredito muito, eu falei até para o Leandro, eu não me vejo sem a Sky. E não consigo entender como que eu conseguia ser dentista antes da Sky, porque era um trabalho muito mais difícil de convencimento, até de você mostrar para que você veio, né? Que não era só ser um dentista. Você quer ser um profissional que vai devolver saúde, que vai devolver sorriso, que vai fazer com que esse paciente retorne e sabe que ele não está retornando só por causa de um convênio, porque o convênio é uma coisa passageira na vida dele. Às vezes ele está com um convênio porque a empresa oferece. E o dia que ele não tiver, ele vai ter essa referência. Ele vai ter a referência do Dr. Liliana. Esse é o meu objetivo.